A Venezuela perdeu quase 20% da população em 6 anos. Não é de uma vez, não sai todo mundo correndo, não é isso? E um colapso societal, uma situação de você ter que fugir, pode ser um colapso societal local, nacional, mundial ou pessoal. Se aparecer na televisão agora, a Petri disse alguma coisa que não devia, tá respondendo pedofilia. Opa, a Polícia Federal fez uma busca pensando na casa do Petri e encontramos imagens de pedofilia, não é isso? Você vai se render, responder? Ou você vai cair fora e sumir? Isso aí a sociedade pode continuar de boa e só você ter que fugir, não é isso ou não? Entendi. Ou não? Você vai responder como pedófilo? Se tiver uma batida em sua casa e divulgarem que tinha material de pedofilia lá, você vai responder? Ou você vai fugir? Eu vou tentar dizer que é mentira, né? Tem uma ordem de prisão, você vai se apresentar na delegacia de pedofilia, você vai se apresentar ou vai cair fora? Você não vai ter a chance de se defender. Eu vou chegar lá e falar, pô, que isso? Você vai pra delegacia? Falando Você vai se apresentar com a ordem de prisão de pedófilo? Você vai? Não, eu vou dizer que eu não fiz isso. Mas eles já implantaram a prova. Você tá preso? A polícia chegou lá e achou o material na sua casa. Achou. Achou? Sim. Você vai lá se defender, você vai se apresentar na delegacia com ordem de prisão? Sabendo que os caras estão de má fé. Rapaz, uma semana na cadeia como pedófilo é muito tempo, velho. Você tá doido. 10 minutos. Entendi, então eles implantaram provas não sei, pra me fuder. Apareceu, você nem sabia que existia isso lá. Sim. Você vai se apresentar pra se defender? Aí eu vazo. Você ia se apresentar? Não, você disse que ia se apresentar, não é isso que você quer saber como é a cadeia lá, não é isso ou não? O quê? Chega lá, não. Aí você ia namorar, como é mais do que a menina, como é você ia namorar pra caramba? O quê? É o Tinder dentro da cadeia. Ia ser um Tinder danado lá. Mas esses cenários de uso do Bitcoin não são sempre muito catastróficos? É sempre assim, o governo implementou uma prova que você é pedófilo, o governo não sei o quê. Não aconteceu quando as mulheres mais ricas do Brasil, 100% do patrimônio dela ser tomado pelo governo na sucessão dela? Não acontece todos os dias de filho bastardo, não sei o que lá, filho afetivo, de mulher que namorou 2 dias tomar dinheiro do cara. Vem cá, quantos youtubers, por exemplo, no Brasil... Quantas pessoas por emitir opinião? No Canadá, bicho, que era considerado um país civilizado, dezenas de milhares de pessoas tiveram contas bloqueadas por mais de um ano. Cada opinião do cara, ele postou contra o treinador. É mentira o que eu tô dizendo, não é verdade? É mentira isso? Não aconteceu isso no Canadá? E se a gente vê os últimos anos, isso tá ficando mais intenso a cada ano que passa. Então é uma previsão que a gente faz que vai ficar mais, né? Pois é. A opinião tá sendo altamente criminalizada. A opinião, inclusive as pessoas que defendem como é que chama? As ideologias proibidas, né? Inclusive hoje em dia o cristianismo é ideologia proibida. Você dizer o que tá escrito na Bíblia hoje é homofobia, não é isso? Não é homofobia o que tá escrito ali? É por ideologia proibida. A Bíblia hoje é ilegal no Brasil. O casamento bíblico é ilegal e você dizer textualmente o que tá escrito ali é ilegal. As políticas públicas no Brasil são o oposto da ordem de Deus no primeiro livro da Bíblia. É feminismo, animalismo, é tudo que é o contrário do que tá ali. Você querer o dos outros sem poder trabalhar. Deus ordena que você peça aos outros que sustente você? Ou ele ordena que se você for homem, trabalhe? Que a sua comida virá do óleo do sol do seu rosto, não é isso? A maioria das pessoas querem comida do sol do rosto ou do sol do rosto do outro? Quando que tu conheceu o Bitcoin? 2015. Eu conheci o Bitcoin, eu estudei bastante, eu fiz doutorado aqui na Mackenzie, antes de 30 anos eu era professor efetivo de Universidade Federal, fui o primeiro do Brasil no ENAD, eu estudei pra caramba, velho. Você teve uma carreira acadêmica completa, né? Fiz, morei na Holanda, fui escola na Alemanha, na Itália, na Alemanha, conheci Nobels em Chicago, fiz um monte de Summer School pelo mundo, conheci um monte de gente, eu achava que tudo aqui era uma merda, mas que no exterior devia ser melhor, que eu ia achar pessoas com QI maior. A questão é que não importa o QI maior, com as conclusões satânicas de que, por exemplo, o governo pode emitir dinheiro infinito, que dívida eterna não é problema nenhum, é ainda mais cruel. Porque o cara ainda precisa de um nível maior de psicopatia. Um professor de federal do Brasil, que tá de Rastafari, de sandália, parecendo um saci-zero usando droga, ele dizer negócio de co é lindo, não sei o que lá, é compreensível. O cara não tem um QI e tal, tipo assim, é o que é o mundo dele, não é isso? Agora você pegar um cara com QI de 150, 160, dizendo um tipo de coisa, defendendo esse tipo de coisa, depende de um nível muito maior de tríade maligna, né? Então não tá atrelado à inteligência. Não. A moralidade não tá atrelada à inteligência. A preferência temporal, sim. A preferência temporal que pode ser associada à nobreza, que é a capacidade de renunciar. Tem uma alta correlação, mas não necessariamente. É isso. Voltando. Eu achava que, inclusive, quando aconteceu a 2008, eu comecei a compreender o juro negativo, de que não existia mais investimento. Eu comecei a entrar na depressão, que esses mecanismos de controle totalitário o conceito de guerra ao dinheiro tem mais de 10 anos. Começou muito antes, inclusive, em 2008. A restrição de uso de dinheiro físico, ou o Civil Asset Forfeiture nos Estados Unidos, que eles tentaram fazer com aquelas 10 medidas nazifascistas que o Moro defendeu, né? Mas é complicado. Bolsonaro indicou os caras. O governo Bolsonaro avançou mais o totalitarismo e todos os aspectos de progressismo do que todos os governos de Dilma, de Lula, todos juntos, bicho.
bicho. Você apoiou a campanha em 2018, né? Apoiei, fui candidato, inclusive, para apoiar Bolsonaro. E ele chegou lá e fez exatamente o oposto do que ele foi eleito a fazer, não é isso? Ele só indicou a cargos relevantes todas as pessoas que estavam intimamente comprometidas com o projeto do PT e do progressismo, não é isso? Teve nenhum indicado relevante que não fosse altamente comprometido com o PT e com o progressismo. E, além disso, eles não tiveram a posição que o PT teve, não é isso? E por que apesar disso, os bolsonaristas ficaram, não, se você criticar é porque você é petista e continuaram o mito. Rapaz, a última vez que eu vim aqui, o Cogos faltou me bater, você sabe quem é Paulo Cogos? Eu dizendo que Tarcísio era o indicado de Dilma, rapaz. Que Dilma, ele agora reconhece, não é isso? A maioria do pessoal, nos últimos anos, na minha edição, essa é a edição do livro, minha é de Alan, que tem um coautor o livro. Se vocês quiserem ler, tem de graça na internet, tem na livraria do professor Alexandre Costa. Se você quiser de capa dura bonitão, tem na loja da Refúgio Bitcoin, livro Bitcoin Red Pill. Na edição de 2020, a gente já afirmava no livro que Bolsonaro ia entrar pra história como o presidente mais cor-de-rosa da história da humanidade, na história do Brasil. Ele foi o presidente que mais avançou o progressismo na história do Brasil. Isso, não, tipo assim, eu não estava dizendo nenhuma novidade. Até o próprio Olavo, que demorou mais para chegar a essa conclusão, em 2021 já afirmava que se ele não virasse homem, ia ser o homem mais desprezado da história do Brasil, não é isso? Então acha que o Lula voltar foi culpa dele? O Brasil ser um estado de exceção. É a responsabilidade do comandante supremo, não é isso? Hoje o que aconteceu com o Brasil é a responsabilidade direta de Lula. É lógico que ele não é o cara que manda absolutamente. Mas ele tem compromissos e ele tem que satisfazer esses compromissos. O Jair Bolsonaro afirmou que não tinha medo de morrer e que um homem, soldado que vai pra guerra com medo de morrer é covarde. Ele não morreu, não lutou, não deu testa, não fez nada do que ele prometeu, não desaparelhou. As provas do Enem, inclusive por isso que os Ventral me bloquearam na época, que eu dizendo que as provas do Enem do Bolsonaro foram as mais progressistas da história, bicho. Foram as piores. Foram as mais vergonhosas da história. É isso. Em todos os aspectos, o governo Bolsonaro avançou mais o progressismo do que todos os governos do PT juntos. A Dilma, por exemplo, reconheceu guarda compartilhada. Dilma passou lei de proibição de alienação parental, que 90% das vezes a mulher que fica fazendo inferno dizendo que o pai é um vagabundo, não é isso ou não? São vitórias absurdas pros homens ou não? Tu acha que o Bolsonaro é o responsável pelo PT voltar? Tu acha que como ele agiu durante os 4 anos fez talvez o PT voltar? Talvez o PT voltasse de qualquer maneira, porque são ciclos intergeracionais. Agora, que se pode afirmar com certeza que Bolsonaro não teve um dia de cumprimento das promessas dele, pode se afirmar com certeza. Desde o gabinete de transição, ele só indicou, inclusive as primeiras indicações era gente ligada ao PSOL, o secretário-geral, o tradutor do gabinete de transição, todos os generais mamaram com o PT. Não teve nenhuma posição relevante do meu conhecimento de ninguém que tenha assumido um cargo que não tivesse intimamente comprometido com forças esquerdistas. É isso. Não tem. O governo Bolsonaro foi um governo mais esquerdista que o PT, porque foi esquerda sem nenhuma oposição. Quando que tu parou de apoiar ele? Rapaz, no gabinete de transição, eu já tinha me decepcionado com o governo. Agora o dia que não teve mais volta foi o discurso dele na ONU, em janeiro, que ele começou, em vez de denunciar o extermínio coletivo, né? Os campos de concentração em Xinjiang fazem qualquer coisa que tenha acontecido na Segunda Guerra parecer que é nada, né? Os caras têm um comércio sistemático de órgãos de tudo que você imaginar. Comércio de cabelo, que era uma coisa significante aqui, sumiu. Os caras desvalorizaram 20 vezes o cabelo dos escravos em Xinjiang. Aí o Bolsonaro chega lá e diz que vai abrir as pernas pra China, quer casar com a China, lógico que ele vai ser esposa, né? E oferecendo o chinês de entrar aqui sem visto. Você sabe quantos homens mais que a mulher tem na China? Em dados oficiais são 58 milhões. Bicho, você queria que esses caras viessem entrar sem visto aqui? Hein? E aconteceu o que com a gente aqui? Hein? Você já imaginou? Então ele tá sendo conivente com essas atrocidades que estão acontecendo lá. Pelo amor de Deus, tá querendo ele oferecendo abertura e amizade e domínio total pelo amor de Deus, pra ditadura mais assassina da história da humanidade, que matou mais do que Stalin e Bigode juntos 2 vezes, não é isso? De próprios cidadãos inocentes. É a ditadura mais assassina e mais agressiva da história da humanidade, né? Mas o mundo não depende economicamente da China? E aí tem que relevar essas coisas? O Paraguai não mantém relações, inclusive reconhece Taiwan. O Paraguai está mal economicamente? Nos últimos 4 anos foi melhor ou pior que o Brasil? Não sei. O Paraguai está passando fome porque não mantém relação? Não se encontra produto do chinês no Paraguai, é isso? É isso que você quer me dizer? Não tem? Tem coisa chinesa no Paraguai ou não tem? Não sei. Vocês nunca foram? Foz, rapaz? Não. Vocês são barão, vocês vão pra Miami, não é isso? Quem me dera. Quem dera, né? Nem pro Paraguai. Paris não tá nem aí de pagar 10 mil no iPhone, não é isso? Quem dera. Mas então o mundo não depende da China por ser uma potência econômica. Dá pra viver independente da China. Mas é que segundo o Renato, o mundo economicamente é do diabo, então... Não. Os governos são entidades satânicas. Todas as organizações que iniciam violência contra inocentes, elas violam o PNA. O PNA, que é a regra da não agressão. A regra do liberalismo. A regra do anarcoliberalismo.
Os ANCAPs, eles defendem apenas a regra de Jesus. A regra de ouro de Jesus é amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Se você ama o outro como se fosse você inicia violência contra pessoas inocentes? Não. Pois é. É isso que eu não consigo entender. O liberalismo verdadeiro. O liberalismo verdadeiro. Os pais fundadores eram cristãos devotos, não é isso? O cristianismo verdadeiro e o liberalismo verdadeiro, eles têm os mesmos valores. O princípio da não agressão é a regra de ouro de Jesus interpretada de uma outra maneira e sem o reconhecimento de Deus, não é isso?